Vou pedir para vocês virem aqui. Bom, pode sentar. Pode sentar. Vamos bater um papinho agora. Quer a cadeira? Não, não quero. Certeza? Você quer que eu sente aqui embaixo? Não, para ficar mais confortável. Não, não quero ficar. É? Então tá bom. Sem problemas. Muito bem. Eu estava falando para a Helenalda que esse ano a gente vai começar um projeto mais diferente aqui com essa turma, porque a gente já está entrando num nível intermediário, como eu falei para você, né, Carla? Camila, Carla, Camila, Helenalda, Carla. Ela é aluna, ela já foi aluna ou é aluna Isso, ainda? eu era aluna, daí eu parei na pandemia da Silvia e eu cheguei a dançar com a Evelyn também. Legal. A A Evelyn é da minha época de aluna. A Carla fez aula com a Silvana da Nexus Treinamentos e com a Evelyn, que é uma querida. As duas são maravilhosas, eu adoro elas, eu adoro o trabalho delas. Puxa a orelha da Evelyn porque ela não tá mais dançando, né? Então, mas parece que ela voltou Voltou, agora. que A bom. Silvia ficou no pé dela e conseguiu. Que bom, porque a gente encheu bastante saco dela no ano passado. E o meu projeto para esse ano, para o próximo ano e meio, é trabalhar folclore. Então, em algumas aulas, a gente vai ter um material teórico, tá? Eu vou trazer para vocês o material impresso. No grupo, você não estava, mas eu pedi para que quem quisesse arrumar já uma pastinha para colocar, ou um fichário para ir furando e colocando. Então, aí, ou um caderninho, cola, o que for melhor para vocês. Pode trazer lápis, caneta colorida, o que for, para ir anotando as observações que vocês quiserem nas folhas, nas aulas que eu trouxer. Então, eu já vou deixar uma para cada uma. Então, vamos lá. Como eu falei, a gente vai começar uma nova fase agora. O básico a gente já viu, a gente já sabe os movimentos iniciais, o que a gente precisa, né? O básico do básico, o essencial a gente já sabe as movimentações de quadril, algo de braço, tronco, as combinações. E eu pensei assim, eu fui escrevendo de acordo com o que eu fui pensando e conforme tudo que eu estudei e tudo que eu revi esse mês de janeiro. Carla, eu estudo dança árabe já faz 21 anos, eu comecei em 2001 e eu tive pequenas interrupções da prática da dança quando eu engravidei, das 2 vezes que eu engravidei. Então eu precisei dar uma pausa, parei um pouquinho e depois acabava voltando porque eu não consigo deixar de lado. Não. Então assim, eu pensei, o que é o folclore? Eu podia começar essa aula falando sobre toda a teoria do que é folclore, blá 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 blá. Mas na dança árabe, eu acredito que o folclore é algo tão mais essencial, é tão mais antigo, que se a gente pensar que a dança é ritmo, e que o primeiro ritmo que a gente tem nasceu dentro da gente, é a primeira coisa que alguém escuta de nós mesmo. Hoje a gente tem aparelhos de ultrassom que para medir o bebê, a primeira coisa que a gente escuta é o coração. E ou ele é muito acelerado, ou ele é tranquilo, mas ele é forte. Então, nosso primeiro instrumento musical da vida é o nosso coração. E a música árabe tem um ritmo que se assemelha à batida do nosso coração, que é o masmud. É esse aqui, ó. Tem 2 duns e 1 dum. Que o nosso coração, o movimento de bombear o sangue faz né? Tum, 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 tum. Então esse ritmo é o que mais se assemelha à batida do nosso coração. Agora a gente vai usar a nossa imaginação. Vamos fazer um exercício aí. Fecha o olho. Imagina que a gente está no meio do deserto com a nossa tribo, a nossa família.
Uma tribo beduína, uma tribo nômade, uma tribo do deserto, é uma família muito grande. A gente está viajando por algum tempo naquele sol escaldante. As crianças estão sendo crianças. E a gente está enfrentando toda a possibilidade de perigo ou sorte que o deserto pode proporcionar. Imagina agora que música essa caravana no meio do deserto estaria cantando. Que melodia, que ritmo, o que estaria sendo tocado? Em um determinado momento, a gente encontra um local sombreado e com água. Chegamos num oásis. O que a gente sente diante dessa visão? Eu sentiria alegria. Cantaria, dançaria, pularíamos de alegria. A gente usaria as nossas ferramentas de trabalho como instrumentos para dançar? Para comemorar esse local que a gente achou? Se cada uma de nós consegue imaginar tudo isso, é porque essa é uma realidade de muitos povos, do Oriente e do Ocidente por algum tempo, em alguns lugares até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje, algumas tribos nômades, alguns ciganos, eles vivem essa realidade ainda. Beleza, agora a gente vai avançar no tempo. As danças que a gente chama de folclóricas, nem sempre foram dançadas da forma como a gente vê hoje. Muitas, se vocês quiserem abrir os olhos agora, vocês conseguiram imaginar? Sim. Gente, deserto. Não tem nada. Aquele sol. E no deserto, às vezes, vou até pausar aqui um pouquinho, porque assim, no deserto a gente olha aquelas coisas e tá tudo quente, tá... Nossa, num calor daquele, usar roupa comprida, aquilo é proteção, tá? A roupa, o turbante protegendo os cabelos, o véu protegendo o rosto, tudo isso é proteção contra o sol, contra o vento, contra a areia batendo no rosto. É diferente do que aconteceu de uns anos para cá com a revolução religiosa do Islã que teve nos países árabes, tá? Em alguns países árabes, em alguns mais fortes do que outros. Bom, vamos lá, avançando no tempo. As danças que chamamos de folclóricas nem sempre foram dançadas da forma como as conhecemos hoje. Muitas foram melhoradas pelos próprios povos, pelas próprias tribos, adaptadas e até transformadas com o passar do tempo. Na dança oriental não é diferente. A gente pega o balé do que era em 1600 e alguma coisa para o que chegou ao que é hoje, muita coisa mudou, muita coisa foi incorporada, técnicas foram aprimoradas. Na dança oriental é a mesma coisa. Eu coloquei um link aqui, eu não vou conseguir ligar porque não vou conseguir passar para vocês, porque a internet do clube não pega aqui, mas tem um link aqui, por favor assistam. É um exemplo da dança Gawazi. As Gawazi são ciganas árabes, ciganas egípcias, que elas foram as grandes responsáveis por toda a transformação, pela grande transformação da dança do ventre como a gente conhece, como a gente quase chega a conhecer ao que é hoje, porque o que a gente conhece hoje passou por outra grande transformação, na década de 50. A gente vai ver um pouquinho das Gawazi hoje. A gente também tem uma grande mistura da dança árabe, da dança egípcia, com o samba brasileiro, através da Tahria Carioca, uma egípcia que se apossou de alguns passos de samba nas suas apresentações na década de 30 a 40, e ela recebeu esse nome, ela foi batizada com esse nome artístico por incluir pequenos passos de samba nas suas apresentações. Tem um videozinho dela aí também. E a nossa grande mestra, a pioneira da dança do ventre no Brasil,
a Palestina Shahrazad Shahid Sharkin, a mestra Shahrazad. Tem um vídeo dela dançando também nesse link aqui, que está aqui para vocês. E como eu falei, a dança do ventre, como a gente conhece hoje, teve uma grande influência do bailarino e pesquisador Mahmoud Reda, um egípcio que dançava numa companhia argentina, que em turnê pela Europa decidiu montar sua própria companhia. Quando ele voltou para o Egito, ele e o irmão Ali se embrenharam pelo interior do país, viajaram coletando e conhecendo as diversas manifestações culturais, danças de cada região do país. Então, no sul do Egito, lá na cabeceira do Nilo, ele conheceu os Saídes. Conheceu o Tartib, que é uma dança, que é uma arte marcial que usa bastões, e ele levou isso para o palco. E aí tem uma frase dele que eu achei, bem marcante. Não podemos representar o folclore como ele é. O folclore é como a grande pirâmide. Não posso trazer a pirâmide para o Balloon Theater. Meu trabalho foi inspirado na arte folclórica, onde você pode dar 2 ou 3 passos e eu posso me inspirar nisso. Então a dança folclórica ela é muito simples. Um exemplo, vamos pegar o catira. Quem já viu uma apresentação de catira? É bater palma, bater o pé e trocar de posição um com o outro de acordo com o que a música canta. Ou simplesmente repetir com as palmas e o bater do pé no tablado o que o violeiro e o sanfoneiro tocam. É como se fosse um repente entre o violeiro, o sanfoneiro e os dançarinos. Mas a hora que vai levar isso para o palco, você troca de lugares, você coloca alguma outra movimentação do corpo para que aquilo não fique só todo mundo parado, batendo pé e batendo mão. Tem uma transformação cênica para levar para o palco mesmo. Um exemplo disso, como eu falei, é o Tartib, a arte marcial que utiliza bastões, que o Reda coreografou para levar para o palco, para os palcos do Cairo e do mundo. Algumas danças folclóricas, isso também é muito importante, tá? Algumas danças folclóricas são interpretadas apenas por homens. As mulheres adaptam os movimentos para brincarem entre elas nas reuniões e encontros festivos. Porque nos países árabes, as festas, a não ser que você seja uma pessoa muito rica, que a sua família seja muito rica, você vê homens e mulheres no mesmo ambiente. Do contrário, é como a gente revê agora com a exibição da novela O Clone, mulher num canto, homem no outro, tá? E não é uma questão de segregação de gênero, isso é uma questão de cultura e preservação da mulher. Porque mulher com mulher tem muito mais liberdade do que quando tem um homem estranho que não é da família junto. Então imagina uma festa que tem os vizinhos, tem os parentes do parente, é outra história, é outra realidade. Outra coisa importante, alguns pesquisadores, alguns estudiosos, eles são contra as mulheres, as dançarinas, usarem na sua dança a mesma intensidade de força que os homens usam nas danças masculinas, porque eles acham que a mulher perde a graciosidade. Isso a gente vê mais comumente, por exemplo, numa dança saíde com bastão, que a mulher usa força para fazer as movimentações, né? Então a gente tem as vertentes das bailarinas que dançam fazendo mais graça com o bastão e aquelas que usam mesmo a força e tá tudo bem. É uma representação, é dança de entretenimento. Listei aqui algumas danças que nós vamos estudar nos próximos meses por regiões. Então, no Egito, a gente tem todas essas. E hoje a gente vai começar falando um pouquinho da dança Gawazi, que são as ciganas egípcias. No Golfo Pérsico, Líbano, Palestina e Síria, eles têm uma dança muito parecida,
mas que em cada país tem a sua característica que difere uma dança da outra, difere o estilo, que é o dabik. Então é como se fosse o samba. Uma coisa é o samba paulista, outra coisa é o samba carioca, uma coisa é o samba de gafieira, outra coisa é o samba de rua, tá? Então o dabik é a mesma dança, só que ele agrega características diferentes de acordo com a região em que é dançado. No Golfo Pérsico também tem o dabik, na Turquia também tem o dabik, no Marrocos tem uma outra dança. Essa eu nunca dancei, eu nunca assisti. Ah não, minto, eu já assisti. Eles dançam com uma Raqs al-Senia, a dança do chá. As mulheres dançam com uma bandeja na cabeça e com as xicrinhas de chá, equilibrando. Na Turquia também tem umas danças bem legais. Então vamos lá. Por que a gente vai estudar folclore árabe nesses próximos meses? Porque a gente, dentro das músicas, das rotinas clássicas orientais, uma parte da rotina clássica oriental é folclore. A divisão da rotina clássica oriental é a entrada, a apresentação dos instrumentos, então tem uma pequena improvisação no início da música. A entrada da bailarina é quando a música cresce e a bailarina entra, ela se mostra para o público, ela desfila. Aí tem um momento de transição, em que o ritmo desacelera, a melodia desacelera e a bailarina pode mostrar os movimentos de repertório dela, movimento de quadril, movimento de deslocamento, pouco deslocamento, mas ainda assim um pouco de deslocamento. Aí cai para um taksim. Taksim é um momento de solo melódico ou com ou sem ritmo de fundo. É aí que a bailarina mostra toda a sua técnica. Então, se for um solo de acordeon, é mais movimento de quadril, é mais sinuoso. Se for um violino, ela pode usar tronco, porque o violino pede muita coisa. Se for flauta, que também tem. Se for o nai, que é uma flautinha, é mais movimento de braço e tronco, porque você consegue dividir o corpo assim. Os instrumentos de sopro pedem mais movimentação do tronco para cima. Então é tronco, braço, cabeça, ombros. Os instrumentos de corda, eles pedem mais quadril. O canum, ele parece uma harpa, só que ele é um instrumento que se toca dedilhando assim. Então é super bonito, tem um som maravilhoso. Pede muito quadril, muito shimmy, muita vibração. Depois do taksim entra folclore. Aí é que o bicho pega. Se eu preciso estar com a roupa, com o traje para interpretar aquele folclore que vai aparecer na rotina? Não precisa. Mas eu preciso saber identificar através do som qual é o folclore. Eu não preciso estar com o traje específico, por exemplo, eu não preciso estar com o vestido beduíno, uma galabia, para dançar um saíde dentro da rotina. Mas eu preciso saber diferenciar se aquele ritmo saíde é do saíde egípcio ou se é o ritmo saíde usado no dabik, porque os movimentos são diferentes. Eu preciso saber se aquele ritmo que está tocando é um sold ou um ayubi, que são característicos do Halij, dança do Golfo Pérsico. E por aí vai. Eu preciso saber se está tocando um samai, que é um ritmo longo de até 10 tempos, que é de um muasharat, que é uma coisa mais clássica, mais leve, que lembra, que remete ao balé. Então tudo isso a gente tem que saber identificar. Por isso que a gente vai entrar de cabeça nos ritmos. E aí, a gente... voltando, né? Vamos terminar a explicação da rotina. Depois do folclore, a gente tem um momento de percussão.
dá-lhe chime, dá-lhe técnica de quadril e vambora. Mostra todo o poder da bailarina no momento de percussão. E aí a finalização. Volta, geralmente, retorna o começo da música, a introdução e o momento de transição, mas de uma forma maior. Se é uma orquestra, todos os instrumentos vão tocar juntos, aquela mesma melodia do começo, só que o som enche os nossos ouvidos, o nosso corpo vibra e cresce junto, então pede um movimento mais expansivo, deslocamento maior, e aí acaba. Pode acabar de repente, pam, 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 pá. E aí a gente tem que saber onde a hora que acaba, porque senão a música para e a gente continua. Acontece. Por isso que a gente estuda. E aí aqui embaixo tem as fontes que eu usei para elaborar esse texto. E a gente entra aí na página 3, na dança Gawase. Os Gawase são os ciganos egípcios. São descendentes dos Romani, os ciganos que vieram do extremo oriente, né? Índia, Paquistão. E eles, viajando, caíram no Egito. O que acontece com a Gawase? Com as Gawase? No povo Gawase, a mulher é responsável por levar o sustento da casa. Se a gente for lembrar um pouquinho daquela novela Explode Coração, a gente lembra que a atriz Laura Cardoso, que fazia a avó da Dara, a cigana lá, que era a principal da trama, todo mundo ia lá e pedia conselho para ela. Todo mundo ia lá, os filhos, os netos, todos iam lá e iam conversar com ela. Por quê? A mulher, a anciã, é a que manda na família. As mulheres têm um papel de destaque dentro da cultura cigana e não é diferente nas Gawase. Aí o que acontece? Para sustentar financeiramente as famílias, elas precisavam chamar atenção. O que elas faziam? Dançavam. Como que elas dançavam? Chamando muita atenção com as roupas, com a música, porque enquanto os homens da tribo tocavam, elas dançavam, e aí as pessoas iam jogando dinheiro para elas, iam jogando dinheiro na caixinha ou o que fosse. Infelizmente, as que não eram boas, dançando, lendo mãos, fazendo todo esse trabalho que até hoje a gente sabe que as ciganas fazem, comercializando coisas, infelizmente elas caíam na prostituição. Por causa disso, em determinado momento, elas foram expulsas das grandes cidades do Egito. Cairo, por exemplo, que é a maior cidade até hoje, capital do Egito. E aí elas migraram para o sul do Egito. Então, toda aquela bagagem de dança que elas já tinham, que elas juntaram do que elas conheceram, do que era dançado no Cairo, nas grandes cidades, elas levaram para o sul do Egito, na região de Luxor, terra saída, do povo saído. Aí o que elas viram? Tá lá aquela rodinha de homem, depois, sabe o happy hour? O nosso happy hour? Eles também têm. Terminou o dia de trabalho, trabalhei na lavoura o dia inteiro, se reúne ali, toca um instrumento, come um pouquinho, fuma uma xixa e dança, canta, luto tartibo. Chegaram as Gawase. Dá aqui esse bastão, empresta um pouquinho para mim. Incorporaram os elementos de dança daquele povo, elas incorporaram. Quando o Egito caiu, essa coisa das Gawase não poderem mais ficar nas grandes cidades, elas voltaram. Não só elas, como o povo saído migrou para a construção, a reforma, trabalhar, eles foram trabalhar nas grandes cidades também. Então, hoje você consegue ver famílias
que se consideram Said dentro do Cairo. Mas eles não se consideram do Cairo, eles se consideram Saids, do sul do Egito, porque a família deles é daquela região, do sul. Diferente do que aqui no Brasil, no Ocidente, se você nasce aqui em Rio Claro, você é rio-clarense. Independente se seus pais são daqui ou não. Lá não. Se a sua família é do Cairo, você também é. Não faz mal que você nasceu em Alexandria, por exemplo. Então lá a noção de nascimento, né? Eu não lembro a palavra, de território, de origem é diferente do que no Ocidente. E aí, vamos lá. Características. Os movimentos são mais exagerados e alegres, uma vez que a principal função das apresentações das Gawazes era de chamar a atenção do público para que elas pudessem ganhar dinheiro. A origem das moedinhas no lenço de quadril também vem das Gawazes, porque elas costumavam furar as moedas que elas ganhavam e pendurar nos chales, pendurar nos lenços que elas usavam no quadril e na cabeça. O pé, a maioria do tempo o pé fica em contato com o chão, então planta do pé no chão. Deslocamento e giro são muito simples. Muito movimento de quadril, de shimmy. Os movimentos são amplos e a contração de pelve, o encaixe e desencaixe de quadril é muito utilizado, é muito comum. E também nos deslocamentos, aquele shimmy em L, aquele deslocamento de quadril em L que a gente fez um pouco ano passado, que o quadril vai para a lateral, volta para o centro, sobe, desce lado, sobe, desce lado. Também é um passo característico, tanto das Gawazes quanto do Hagala, que a gente vai ver mais para frente. Para chamar mais atenção, precisava fazer barulho. Para fazer barulho, elas usavam os esnuges ou sagat. São como pequenas castanholas de metal, usados assim, e elas usavam tocavam enquanto dançavam, e aí chamava mais atenção. E esse som, é alegre, eles consideram como um som alegre. Então agora que a gente já viu um pouquinho disso, a gente vai praticar um pouquinho da dança Gawazi. Gawazi é plural, tá? O singular é Gazia. Então a bailarina Gazia, as bailarinas Gawazi ou dançarinas. Tudo bem? Hoje a teoria foi um pouquinho maior. Eu não vou tocar porque senão a gente não vai aguentar o ouvido. Não vou gravar a parte da dança pra vocês. Terça-feira vocês tratem de vir pra gente fazer tudo junto, tá bom? Beijo. Até daqui a pouco.